Algumas descobertas surgem como um sussurro silencioso através do cosmos. Outras, como a chegada de 3I Atlas, irrompem pelos corredores da ciência como um alarme ensurdecedor. Durante séculos acreditamos que nosso sistema solar era um canto relativamente tranquilo da galáxia, um refúgio pacífico vagando em meio a órbitas previsíveis e rochas sem vida. Mas a chegada de Oumuamua, em 2017, destruiu essa ilusão. Agora, anos depois, o telescópio espacial James Webb identificou algo ainda mais perturbador, um objeto muito maior, muito mais veloz e incrivelmente preciso. Ele foi batizado de 3I Atlas e, de acordo com análises internas vazadas das primeiras varreduras do Webb, não apenas segue uma rota que desafia o acaso, como apresenta comportamentos que nenhum corpo natural deveria exibir. Ele imita cometas, mas se move como uma sonda. Reflete a luz como gelo, mas emite padrões de radiação estruturados demais para serem acidentais. Em resumo, 3I Atlas começa a se parecer com uma ferramenta de vigilância, um visitante artificial disfarçado sob a aparência de um cometa. E o mais alarmante, está vindo diretamente para o coração do nosso sistema solar, com uma precisão que deixou os cientistas sem palavras. Mas será que esse é realmente apenas o segundo visitante interestelar que encontramos? Ou é algo muito mais sombrio? Vamos analisar as evidências e encarar a pergunta que ninguém queria repetir. E se isso não for só um cometa? E se for a próxima fase de contato? Quando astrônomos do Observatório Vera C. Rubin detectaram pela primeira vez o borrão fraco e acelerado de 3I Atlas contra o pano de fundo das estrelas, presumiram que fosse apenas mais um cometa de longo período. Um viajante gelado, inofensivo, vindo da distante nuvem de Oort. Mas em poucas horas, essa suposição desmoronou. A trajetória do objeto era diferente de tudo o que já havia sido catalogado. Em vez das curvas caóticas esperadas de rochas presas pela gravidade, esse corpo seguia uma rota estreita e deliberada, atravessando direto o sistema solar interno. E sua velocidade? Mais de 210.000 km/s, acima da velocidade de escape. Evidência clara de que vinha de além da influência gravitacional do Sol. Isso o colocou imediatamente em uma categoria raríssima, apenas o terceiro objeto interestelar já detectado. Mas o verdadeiro alarme soou quando simulações de sua órbita revelaram algo ainda mais inquietante. 3I Atlas passaria por diversos planetas em distâncias que permitiriam potencial coleta de dados, Terra, Marte, Júpiter, e então faria uma curva ao redor do Sol, usando sua energia para ser arremessado ainda mais fundo no sistema. Cada giro, cada alinhamento, parecia calculado. Não era incidental, não era caótico. Era como a rota de uma nave em missão. Cientistas refizeram os cálculos inúmeras vezes. A probabilidade de essa trajetória ser natural? Menos de 0,01%. Mais perturbador ainda, sua aproximação mais próxima da Terra ocorreria enquanto o planeta estivesse oculto pelo Sol, tornando-o invisível a observatórios terrestres, como se tivesse planejado não ser detectado. Depois da aceleração inexplicável e das propriedades estranhas de Oumuamua, a NASA decidiu estar preparada para o próximo visitante interestelar. Por isso, assim que 3I Atlas entrou no sistema solar, o telescópio James Webb foi discretamente designado para observação direta. Ele o mirou com espectrometria infravermelha, na tentativa de identificar sua composição. O que o Webb encontrou deixou a equipe científica atônita. A assinatura espectral de 3I Atlas lembrava inicialmente a de cometas ricos em carbono, escuros, refletivos, com superfícies geladas. Mas por trás disso havia anomalias impossíveis de ignorar. Primeiro, pulsos rítmicos de radiação, fracos, repetitivos e estruturados. Segundo, padrões térmicos incoerentes com rotação ou aquecimento solar, como se o calor fosse gerado e distribuído de forma deliberada. Terceiro, microrreflexos sugerindo superfícies geométricas lisas sob a camada de poeira. Não era prova de engenharia, mas tampouco era prova de acaso. Os dados foram encaminhados a um grupo restrito da Defesa Planetária da NASA.
E pela primeira vez desde Oumuamua, memorandos internos passaram a usar termos como intencional, artificial e, mais assustador ainda, vigilância. Fosse o que fosse 3i Atlas, ele não se comportava como um cometa. E se sua aproximação era planejada, a pergunta que restava era: quem o enviou e por que agora? Para entender o motivo da preocupação da NASA, é preciso voltar a 2017. Oumuamua, o primeiro objeto interestelar confirmado, entrou em nosso sistema sem aviso. Girava de forma estranha, acelerava sem sinais de ejeção de gases, refletia luz de modo incomum e desapareceu tão rápido quanto surgiu. O renomado astrofísico de Harvard, Avi Loeb, sugeriu que Oumuamua poderia ter sido fragmento de tecnologia alienígena, talvez uma vela solar ou uma sonda projetada para imitar corpos naturais. Sua teoria foi ridicularizada por muitos, mas agora, com 3i Atlas, parte dessas vozes críticas silenciou. Este novo visitante não apenas é 7 vezes maior que Oumuamua, como é também muito mais sofisticado em seu disfarce. Oumuamua passou perto da Terra, permitindo uma breve observação. Atlas, por outro lado, esconde-se atrás do Sol, evita a detecção terrestre e só deixa rastros intermitentes por telescópios espaciais. Ele gira em um ritmo que reduz a detecção térmica, evita zonas de instabilidade gravitacional e até diminui ligeiramente a velocidade ao se aproximar de áreas de alta radiação, algo que nenhum cometa ou asteroide conhecido já fez. Em todos os aspectos, é um salto evolutivo em relação a Oumuamua. Por isso, alguns teóricos acreditam que Oumuamua foi apenas a fase de reconhecimento, um explorador preliminar. 3i Atlas seria o evento principal. Nos bastidores, circula uma hipótese que nenhuma agência oficial confirma, mas que já é sussurrada por insiders, a hipótese do observador. Ela sugere que 3i Atlas não é um cometa, nem mesmo uma sonda tradicional, mas sim um tipo de sentinela interestelar. Um dispositivo de observação de longo prazo, lançado por uma inteligência desconhecida, capaz de monitorar sistemas solares por milênios. Seu aparente foco na Terra, suas manobras de ocultação solar e sua trajetória impecável não seriam obra de forças naturais, mas de programação avançada. Imagine uma caixa preta cósmica, ou pior, um drone de vigilância, preparado para registrar, analisar e transmitir informações a um ponto de origem a anos-luz de distância. E talvez ele não apenas observe. Talvez também escute. Nossas emissões de rádio, nosso tráfego de satélites, nossa reação. E se Atlas não estiver apenas aqui para observar, mas para medir o quanto estamos conscientes de sua presença? Como um teste de inteligência cósmica, e a Terra acaba de perceber que está sendo observada, ou julgada. Enquanto cientistas tentavam entender as anomalias de 3i Atlas, algo aconteceu que paralisou as análises e elevou a situação a quase nível de crise em instituições-chave de astrofísica. A Deep Space Network, rede global de antenas gigantes que se comunica com sondas distantes, captou um breve e quase imperceptível sinal vindo da direção de Atlas. Era de banda estreita, não modulado, pulsando em uma frequência estranhamente semelhante às primeiras tentativas de radar feitas pela Terra. O que chocou os analistas foi a regularidade dos pulsos. Não era emissão contínua, nem ruído aleatório. Tinha espaçamento, precisão, estrutura. Em poucas horas, a mensagem foi encaminhada a múltiplas agências espaciais sob protocolos de sigilo. Observatórios foram discretamente redirecionados para Atlas, sem anúncios públicos. Um memorando interno da NASA afirmava: o objeto pode estar ativamente escaneando o sistema planetário. Sinal não é de origem terrestre. Comparar com o protocolo de incidente Oumuamua. Embora autoridades tenham descartado o sinal como interferência natural quando questionadas, documentos vazados indicam que a emissão se repetiu 3 vezes e cessou abruptamente, como um teste de transmissão, um ping, um aperto de mão. Enquanto a maioria dos telescópios depende de luz visível,
O verdadeiro poder do James Webb está em sua visão infravermelha, capaz de detectar radiação térmica invisível aos olhos humanos. Esse recurso foi crucial quando 3I Atlas começou a atravessar uma região mais fria do espaço, logo além da órbita de Marte. As varreduras infravermelhas revelaram algo impossível de atribuir a um corpo natural. Sombras angulares consistentes. Diferente de cometas típicos, que apresentam emissões de calor irregulares devido a superfícies rugosas e rotações caóticas, Atlas exibia estruturas lineares persistentes. Era como se tivesse painéis ou aletas, superfícies planas e geométricas que absorviam e reemitiriam calor de um modo impossível na natureza. Ainda mais bizarro foi a descoberta de algo parecido com um corredor térmico, uma linha de partículas levemente mais quentes, espaçadas de forma regular, como se algum sistema de propulsão ou energia deixasse um rastro de calor. Essas descobertas jamais foram anunciadas ao público. Em vez disso, agências emitiram alertas vagos sobre atividade cometária inesperada e características interestelares anômalas. Mas a verdade já vazava entre astrônomos independentes. Para quem sabia ler os dados, Atlas parecia construído. Após semanas de monitoramento de sua trajetória, pesquisadores se mostraram confiantes de que 3I Atlas passaria por um corredor muito específico entre a Terra e o Sol, rota que o manteria praticamente indetectável para telescópios terrestres. Mas então, sem aviso, ele mudou. Não foi um empurrão gravitacional nem um desvio aleatório. Foi uma correção de curso. O objeto começou a ajustar sua rota, de forma sutil, mas inconfundível, em direção a um novo vetor. E esse novo vetor era a Terra. Não em rota de colisão, mas a trajetória agora a traria muito mais próxima do nosso planeta do que qualquer objeto interestelar registrado na história. A margem de proximidade seria estreita o bastante para permitir detecção por radar terrestre e, possivelmente, até algum tipo de influência atmosférica. Essa mudança, segundo os cientistas, exigiu um ΔV, alteração de velocidade, impossível de ser explicada apenas por ejeção de gases ou pela gravidade. Algo ou alguém empurrou Atlas. E se ele está manobrando, não está à deriva, está navegando. Fontes dentro de grandes agências espaciais, incluindo NASA, ESA e o programa japonês JAXA, vazaram informações sobre um simpósio emergencial realizado por link de satélite criptografado. O tema, 3I Atlas. Mais especificamente, como preparar a reação pública caso o objeto apresente sinais irrefutáveis de construção artificial, ou, pior, de vigilância intencional. Segundo esses vazamentos, representantes debateram o impacto psicológico da confirmação de um visitante interestelar inteligente. A discussão teria incluído projeções de instabilidade social, questionamentos sobre resposta militar e até dilemas sobre revelar ou ocultar completamente as descobertas. Alguns defenderam a transparência, alegando que a população merece saber. Outros temeram pânico em massa, o crescimento de teorias conspiratórias e a perda de confiança nas instituições. O mais inquietante, essa reunião aconteceu antes mesmo de Atlas atingir sua maior aproximação, o que significa que eles sabem, ou suspeitam, muito mais do que revelaram. E se uma reunião global coordenada entre as principais agências espaciais ocorreu em segredo? Para o que exatamente estão se preparando? Quando Oumuamua atravessou nosso sistema solar em 2017, deixou para trás uma tempestade de perguntas sem respostas, sinais estranhos e especulações. Sua aceleração anômala, o formato alongado, o silêncio completo em termos de atividade natural, tudo foi enigma. Mas 3I Atlas não apenas reproduziu esses mistérios, como os ampliou. Novas análises mostram que Atlas segue uma trajetória espelhada à de Oumuamua, quase como se estivesse refazendo o mesmo corredor cósmico, mas em sentido inverso. Essa simetria levou alguns cientistas a reclassificar ambos os objetos em uma nova categoria: construtos interestelares com navegação intencional.
Mais perturbador ainda, comparando telemetria infravermelha e curvas de luz de Oumuamua com os dados atuais de Atlas, surgem padrões sobrepostos, sugerindo que podem compartilhar a mesma origem, ou pior, serem partes de um sistema maior que ainda está lá fora, à espreita. Se Oumuamua nos deixou apenas perguntas, Atlas parece estar respondendo, e a resposta está longe de ser tranquilizadora. Dias após o Webb capturar seu último conjunto claro de imagens, algo estranho aconteceu. Uma seção de sua grade de observação de campo profundo saiu do ar. Não por falha mecânica, os dados simplesmente pararam de chegar daquela região. A NASA alegou um problema de calibração de sensores, mas engenheiros, em off, descreveram como uma anomalia de apagão. Eles ainda recebiam dados de setores adjacentes, mas qualquer ponto voltado para Atlas se tornava subitamente ilegível. O detalhe mais alarmante: pouco antes desse apagão, o Webb detectou um clarão refletivo, de poucos milissegundos, seguido de um pico intenso em infravermelho. Para analistas experientes, isso parecia um pulso de energia, possivelmente artificial. Depois, silêncio. Como se o objeto tivesse se camuflado ou interferido diretamente nos sistemas de detecção do Webb. Isso levantou uma questão aterrorizante dentro das equipes internas. Se esse objeto pode manipular sinais ou distorcer nossos instrumentos, o que mais pode fazer? Hoje há um consenso crescente entre astrofísicos de que 3I Atlas fará sua maior aproximação da Terra em questão de semanas. Diferente de Oumuamua, que já se afastava quando foi descoberto, Atlas está vindo em nossa direção e está desacelerando. Memorandos internos já sugerem que podemos estar diante do primeiro encontro próximo com um objeto interestelar na história. E de propósito. Astrônomos amadores relatam comportamentos estranhos, cintilações de luz que não correspondem ao giro do corpo, variações inexplicáveis na velocidade da trajetória e, o mais inquietante, um halo crescente de partículas que parece orbitar Atlas como um campo de detritos, ou talvez como um escudo. Alguns acreditam tratar-se de fragmentação natural. Outros suspeitam de liberação controlada de matéria, como se algo dentro estivesse prestes a emergir. De qualquer forma, o relógio corre. E a cada hora que passa, Atlas se aproxima mais do nosso mundo. Em fóruns fechados e círculos acadêmicos, uma nova hipótese começou a se espalhar, com cautela, mas em ritmo crescente. E se 3I Atlas não for um explorador, nem um vestígio, nem mesmo uma mensagem? E se for uma sentinela, uma semente, uma máquina programada para despertar ou ativar-se quando certas condições fossem atendidas, como proximidade de vida inteligente ou detecção por comprimentos de onda específicos? Essa teoria ganhou força quando o Atlas começou a reagir não apenas a forças gravitacionais, mas às nossas observações. Quando o nosso telescópio infravermelho mais potente mirou com precisão, ele mudou. Quando os pulsos de radar aumentaram, sua resposta pulsada também se intensificou. Alguns pesquisadores já o chamam, informalmente, de o espelho, porque não apenas deriva, responde, reflete. E agora, ao se aproximar da Terra de maneira mais deliberada do que qualquer objeto já registrado, a humanidade precisa decidir: observamos, entramos em contato ou nos preparamos? À medida que os sensores do Webb continuavam a analisar a superfície do objeto, pesquisadores notaram algo que abalou a suposição de que Atlas fosse apenas passivo. A luz que ele reflete não é consistente. A modulação, um padrão, uma flutuação que, submetida à análise espectral e transformadas de Fourier, revelou-se como um código de onda. Não aleatório, não caótico, mas ordenado, estruturado. Um tipo de código Morse fotônico embutido na reflexão de sua superfície. E não é transmitido para fora, mas responde diretamente às frequências que nós emitimos. A NASA mantém silêncio, mas dados vazados por um espectrógrafo anônimo mostram padrões que coincidem com algumas das primeiras transmissões humanas de espaço profundo. Como ecos devolvidos a nós, levemente alterados. Como se quisesse mostrar que nos ouviu, ou pior, que nos entendeu.
Astrofísicos do Observatório de Neutrinos do Polo Sul fizeram uma descoberta inquietante ao reconstruir a trajetória orbital de 3I Atlas usando registros de isótopos em núcleos de gelo antigos. Pequenas variações no fluxo de partículas cósmicas, datadas de milhares de anos, coincidem com a rota que Atlas percorre agora. Isso sugere que ele já esteve aqui antes, ou que outro objeto semelhante seguiu exatamente esse caminho séculos atrás, despercebido pelas civilizações antigas. Há até rumores entre mitólogos comparativos apontando conexões estranhas entre a aproximação projetada de Atlas e certos presságios celestes recorrentes em registros maias, babilônicos e védicos. E se a humanidade já viu esse objeto, ou algo do mesmo tipo, e o registrou como deuses, estrelas ou presságios? De repente, a ideia de que é algo novo desmorona. Talvez esteja apenas retornando. Enquanto a narrativa pública se mantém contida, memorandos confidenciais revelam um clima muito diferente. A NASA ativou discretamente algo chamado Protocolo Sombra, uma medida de contingência não usada desde o auge da Guerra Fria. Ele envolve acesso restrito a telescópios, comunicações criptografadas entre observatórios e até a preparação para um silêncio de rádio de longo alcance, caso certos limites sejam ultrapassados. A parte mais perturbadora, esses protocolos não tratam apenas do que fazer se 3I Atlas se aproximar da Terra, mas do que fazer se ele responder, se enviar um sinal claro, se desacelerar além de um ponto crítico, se liberar qualquer coisa. Isso significa que não se preparam para uma exploração. Estão se preparando para um encontro que nunca esperaram e para o qual temem que não estejamos prontos. Quando parecia que a situação não poderia escalar ainda mais, o James Webb detectou algo ainda mais chocante. Um segundo objeto. Menor, mais fraco, seguindo a mesma trajetória, a certa distância, atrás de 3I Atlas. Ele realiza correções sutis de rota, sugerindo coordenação intencional. Cientistas o apelidaram de Echo 9, embora não haja declaração oficial. Esse novo corpo espelha a desaceleração de Atlas e, por vezes, desaparece completamente do infravermelho, reaparecendo em outro setor, como se estivesse saltando através de dimensões de luz. Agora, muitos acreditam que Atlas não está sozinho, e talvez nunca tenha estado. O que vemos não é uma anomalia isolada, mas a vanguarda de uma rede. Uma formação cósmica enviada não apenas para observar, mas para cumprir uma missão. E isso significa que a Terra deixou de ser mera espectadora no universo. À medida que o objeto avança, um estranho campo de distorção parece acompanhá-lo. Agências espaciais de todo o mundo, ESA, CNSA e até observatórios privados já relatam anomalias em atrasos de sinais, lentes gravitacionais em posições improváveis e comportamentos anômalos em cometas e asteroides próximos. Um relatório particularmente perturbador detalha um pequeno asteroide que alterou sua órbita após passar próximo a 3I Atlas, não devido à atração gravitacional, mas ao que físicos agora chamam de uma ondulação localizada no espaço-tempo. Isso vai além da gravidade. Implica a manipulação da própria estrutura do espaço. O James Webb registrou leves oscilações nos dados de fundo da radiação cósmica de micro-ondas durante a observação de Atlas, algo antes considerado impossível, exceto sob condições cósmicas extremas, como as próximas a buracos negros. Mas Atlas não é um buraco negro. É controlado. O que significa que pode estar usando tecnologias para as quais ainda nem temos nomes. Seria de se esperar que um sinal de algo tão incomum quanto 3I Atlas inundasse os bancos de dados do SETI. Mas desde as revelações do Webb, algo estranho aconteceu. O SETI silenciou. As atualizações públicas cessaram. As contas em redes sociais ficaram inativas. E quando questionado em um painel recente, um de seus diretores simplesmente respondeu: sem comentários sobre 3I Atlas neste momento. O que isso significa? Fontes internas afirmam que as principais unidades de processamento de sinais do SETI foram redirecionadas para projetos criptografados sob supervisão federal.
Mais bizarro ainda, uma rede de rádio privada na Austrália vazou que captou ecos pulsados, refletindo de volta de 3I Atlas. Mas quando tentaram reobservar o fenômeno, o eco havia desaparecido. Não enfraquecido, desaparecido. Como se o objeto tivesse ouvido a investigação e encerrado a resposta. Cientistas acompanhando a trajetória de Atlas esperavam a curva gravitacional típica, mas o que receberam foi algo aterrorizante. Um desvio intencional. O objeto já não segue a rota esperada. Está corrigindo, ajustando, quase pilotando. Mais do que isso, modelos orbitais recentes revelaram um padrão de Fibonacci em sua taxa de desaceleração. Um padrão encontrado na natureza, na música, até no DNA. Por que um objeto vindo do espaço interestelar seguiria um ritmo tão estranhamente familiar? Astrofísicos agora correm para decifrar se isso é coincidência, imitação ou comunicação. Por quê? Se for o último caso, não estamos mais lidando com um objeto. Estamos lidando com uma mente. Uma estrutura que não apenas navega, mas compõe. Como uma dançarina atravessando o silêncio cósmico ao som de um compasso que só ela ouve. A cada nova descoberta, uma coisa se torna clara. As implicações de 3I e Atlas vão muito além da astronomia. Filósofos, teólogos e analistas culturais já entraram no debate. Governos formam painéis secretos para avaliar não apenas ameaças científicas, mas o impacto psicológico. Se esse objeto for confirmado como de origem inteligente, ou pior, como uma inteligência artificial que nos antecede em eras, isso pode destruir sistemas de crença, desestabilizar equilíbrios geopolíticos e mergulhar sociedades em crises existenciais. Alguns especialistas afirmam que estamos diante de uma singularidade de consciência, em que a verdade pode ser mais perigosa que o próprio objeto. A mera ideia de que estamos sendo observados, ou pior, julgados, por algo mais antigo e avançado, pode redefinir o significado de ser humano. Não em um século, não em uma década, mas agora. O telescópio espacial. James Webb, antes celebrado como nossa janela para o nascimento do universo, tornou-se algo muito mais inquietante. Um espelho. Um espelho que reflete não apenas o que está lá fora, mas aquilo para o que nunca estivemos prontos. 3I Atlas deixou de ser um mistério a ser resolvido. É uma mensagem que estamos decifrando tarde demais. Ele não tropeçou em nosso sistema solar. Segue um mapa. Não simplesmente apareceu. Esperou até que estivéssemos olhando. E agora, com cada ajuste em sua rota, cada clarão codificado de luz, cada silêncio após nossas perguntas, a verdade é clara. Nunca fomos nós que encontramos esse objeto. Ele nos encontrou. Não estamos sozinhos. Não no sentido poético ou sonhador que imaginávamos. Mas no mesmo tom em que civilizações e ruínas podem ter sussurrado antes de seus céus se abrirem em fendas. Atlas pode ser uma sonda, ou um batedor, ou um aviso, mas acima de tudo, é consciente. E a parte mais arrepiante? Não é o que ele é o que vem depois. Porque se Atlas é apenas o primeiro, então o que o construiu é o próximo. Então, da próxima vez que você olhar para as estrelas, lembre-se, nem tudo que brilha no escuro é uma estrela. Às vezes, é um olho, observando, esperando, calculando. E agora ele sabe que estamos aqui.